Olá, pessoal. Nesse vídeo, então, vou comentar sobre os episódios que são narrados ali em Mateus e em Lucas, quando da morte de Jesus, que se refere ao escurecimento da terra entre a hora 6 e a hora nona, tá? Por 3 horas, ao escurecimento da terra. Em outro vídeo, eu já falei da questão do terremoto, né? Agora, falando da questão do escurecimento da terra. Bom, primeiro ponto que é importante observar, né, é que a morte de Jesus acontece na Páscoa, né? E a Páscoa ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no equinócio da primavera, no hemisfério norte, ou no equinócio do outono, no hemisfério sul. Tá? Então, não é possível ter um eclipse solar durante lua cheia. Tá? Então, esse escurecimento da Terra por um eclipse solar não é um fenômeno natural, tá? Porque pelo posicionamento da Lua, do Sol e da Terra, não tem como ser, tá? Então, os eclipses solares ocorrem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar. Para que isso aconteça, a Lua deve estar na fase da Lua nova e não na fase de Lua cheia, que é o caso da Páscoa, né? Durante a lua nova, a lua está entre a Terra e o Sol e sua sombra pode ser projetada na superfície da Terra, causando um eclipse solar. No entanto, durante a lua cheia, a lua está do lado oposto da Terra em relação ao Sol, o que significa que ela está fora da linha de visão direta entre a Terra e o Sol. Portanto, um eclipse solar não pode ocorrer durante a lua cheia. Tá? Então, já fizemos essa conclusão. Não pode ocorrer em vez disso, durante a lua cheia, é possível ter um eclipse lunar, que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada na Lua. Então, em resumo, eclipses solares ocorrem durante a lua nova, enquanto eclipses lunares ocorrem durante a lua cheia. Tá? Um eclipse lunar ele pode durar sim 3 horas, né? Incluindo o período total em que a Lua está imersa na sombra da Terra. Agora, um eclipse solar, em que o Sol fica completamente encoberto pela Lua, ele dura alguns minutos. Então, não é compatível com 3 horas. Então, descartando a hipótese de um eclipse solar, tá? É possível um eclipse lunar. Tá? Colin Humphrey, e aí vem um artigo aqui que segue em anexo, ele destaca algumas possibilidades para eclipses lunares, tá? Já descartou o eclipse solar. Existem eclipses lunares ali visíveis em Jerusalém naquela época? Bom, isso daí nós podemos chegar à conclusão que sim. Vamos ver aqui os dados que ele chegou. Aqui ele dá uma tabela com os eclipses lunares vistos de Jerusalém nesse período, de 26 a 36. Então, você vê que nós temos aí alguns candidatos, tá? Se for pegar o período da Páscoa, né, que é mais ou menos por volta de abril, então nós temos esse candidato aqui, seria um bom candidato, tá? Seria no dia 3 de abril de 33. Ocorreu um eclipse lunar na época da Páscoa, 3 de abril, tá? 60% da Lua. Não é um eclipse total, tá? Então é uma possibilidade ter um eclipse lunar naquela época. Tá? O historiador judeu Flávio Joséfo ele registra a ocorrência de um eclipse lunar na mesma noite em que Herodes o Grande queimou vivo Matias e alguns outros judeus por sedição. Então ele faz essa associação entre um evento lá da morte de uma pessoa e o eclipse lunar. Tá? Então isso está dentro do contexto judaico, né? Então, isso pode ser algo relevante. Tá?
Aí vem o trecho aqui de Antiguidades Judaicas, no livro 17.18.738, que fala do episódio do Herodes, né? Que mandou queimar vivo Matias, autor dessa edição, e naquela mesma noite sobreveio um eclipse da Lua. Tá? Então, esse escurecimento da Terra, né, pode ser, então, um eclipse lunar. É possível, né? Outros autores, né, pagãos, inclusive, fornecem vários exemplos dos quais uma explicação milagrosa foi dada na época para esses eclipses do céu precedendo terremotos, tá? Isso acontece em Ovídio, em Plínio, História Natural, 2, capítulo 30. Então, um eclipse lunar precedendo um terremoto. Isso aparece também nesses autores pagãos. Então, seria tá dentro do contexto. Né? Tertuliano, ele, ele assegura aos pagãos que esse prodígio do terremoto e do escurecimento, ele foi registrado em um arquivo da época. Ele fala isso na Apologia, capítulo 21. Tá? Ele diz assim: na mesma hora também a luz do dia foi retirada, quando o sol, naquele exato momento, estava em seu fulgor meridiano. Aqui já está falando de eclipse solar, né? Aqueles que não sabiam que isso havia sido predito sobre Cristo, sem dúvida pensaram que era um eclipse. Vocês mesmos têm o relato do presságio em seus arquivos. Isso é o Tertuliano falando. Nós temos as atas de Pilatos. É um texto apócrifo, veio depois, né? Mas ali registra também a ocorrência desse escurecimento do sol entre a hora sexta e a hora nona, tá? E também fala: e a lua, sendo como sangue, não brilhou a noite toda, e ainda assim ela estava no máximo. Tá? Então, um eclipse lunar também. Fala que tanto o escurecimento do Sol quanto o eclipse lunar. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2, capítulo 2.1, fala assim: a fama da assombrosa ressurreição do nosso Salvador e de sua ascensão ao céu já havia alcançado a grande maioria. Havia sido imposto aos governadores das nações o antigo costume de informar o ocupante do cargo imperial de todas as novidades ocorridas em suas regiões, para que nada escapasse de seu conhecimento. Pilatos, portanto, informou ao imperador Tibério sobre tudo que ocorria de boca em boca na Palestina. Tertuliano, fiel conhecedor das leis romanas, expõe esses fatos em sua apologia pelos cristãos. Então, Eusébio de Cesareia está se referindo a Tertuliano, que se refere aos arquivos, e que temos o Atos de Pilatos posterior, que fala dos tais arquivos. Né? Seria esse Atos de Pilatos. Mas é um texto posterior, não dá para confirmar a historicidade. Mas isso confirma que entre os primeiros cristãos essa questão ela circulava, tá? Não ficou só nos evangelhos. Isso era objeto de observação. Então, com relação a esse escurecimento, então a conclusão é que dificilmente seria um eclipse solar, possivelmente era um fenômeno ligado ao eclipse lunar e que teria ocorrido então, portanto, à noite, né? Não seria Então, esses o que nós temos aí de registro desses episódios, especificamente com relação ao escurecimento da Terra. Muito obrigado, então.